Bem, galera, então vamos lá. Sejam bem-vindos ao canal O Engenheiro Civil, quem fala aqui é Thales Feitosa. E galera, nós vamos para mais uma aula de língua portuguesa, tá bem? Resolução de umas questõezinhas aí. Desde já eu quero pedir a você que vem acompanhando essa série, caso não seja inscrito no canal ainda, se inscreva, deixe o seu gostei para valorizar o nosso trabalho, tudo bem? E a aula de hoje, pessoal, a gente vai falar de vocabulário, basicamente aí da riqueza, da extensão do nosso vocabulário e a nossa capacidade de compreender o significado das palavras, tá? Na nossa aula 9, nós discutimos a formação das palavras, tá certo? Como as palavras se estruturam, então, a partir dos radicais, dos afixos, dos sufixos, das vogais temáticas, e tudo isso, pessoal, a compreensão do conceito de radical, por exemplo, tudo isso vai contribuir para que a gente capture a, aquilo que a palavra quer nos trazer, o sentido da palavra, tudo bem? O significado, na verdade. Então, por que eu estou trazendo esse tema? Esse tema ele é cobrado pelo IDIB em suas provas, tá? Eu criei um caderno aqui com 30 questões e para que a gente pratique, tá certo? A captura de sentido, a captura de significado, na verdade, das palavras. E o IDIB em língua portuguesa, das 246 questões que nós já resolvemos, caso você não saiba ainda, nós criamos um documento aqui com um mapeamento, tá? Um rastreio aí dessas 246 questões, onde o IDIB dedica aí 13 questões dessas 246 somente para vocabulário. Então a ideia desse vídeo é justamente ver como a banca que vai cobrar, a banca que vai aplicar o exame lá, vai fazer o concurso lá em Xinguara, tá certo? É interessante que a gente conheça, veja qual a estratégia que esse instituto usa para cobrar, tudo bem? Então tenho 12 questões aqui, depois dessas 12 nós resolveremos algumas outras, tá? Para questão de fixação. Mas vamos lá, pessoal. Aqui nós temos uma questão do IDIB, lá para a Câmara de Vereador do Espírito Santo, tá? Câmara de Viana, no Espírito Santo. E a questão é a seguinte: a partir da leitura do trecho 1 e da análise do contexto em que a palavra empatia foi empregada no texto 1, podemos definir o seu significado como... Então, basicamente, a questão pergunta para você o significado da palavra empatia. E é interessante, pessoal, as palavras, por exemplo, nutrir. Nutrir quer dizer o quê? Nutrir quer dizer alimentar. Mas, dependendo do contexto, nutrir pode assumir uma outra conotação figurada, tá certo? Nutrir, de modo geral, significa o quê? Prover com alimentos, alimentar. Mas eu posso falar de alimentar um sonho, por exemplo. Eu de fato alimento um sonho? Não, eu não vou lá e coloco comida para o sonho, ao menos não uma comida física, tá? Eu posso fornecer motivação, etc. E a gente vai ver casos como esse, também em sentido próprio, que é o mesmo sentido denotativo, ou sentido conotativo, que é o mesmo sentido figurado. Tudo bem? Mas vamos ver como a coisa se dá na prática. Então vamos lá. Aqui na linha 42, a gente vem até a linha 42 e diz o seguinte: falta, no caso, o dom da alteridade, a capacidade de se colocar com empatia no lugar do outro. Tudo bem? Então, pessoal, qual o significado dessa palavra nesse contexto? A capacidade de esperar o bem sem esperar por agradecimentos? Não, isso não é empatia. Isso aí é uma solidariedade despretensiosa, né? Vamos colocar assim. O processo de identificação em que o indivíduo se coloca no lugar do outro e, com base em suas próprias suposições ou impressões, tenta compreender o comportamento do outro. Pessoal, isso aqui pode ser uma definição de empatia? Pode. Letra C. A tendência ou inclinação de natureza instintiva que incita o ser humano à preocupação com o outro. Isso aqui pode ser uma definição de empatia, pessoal? Pode. E aí, letra B ou C? Tem dois gabaritos a questão? Vamos avançar, vamos seguir checando. A característica do que é decente, do que tem pureza e o que é moralmente irrepreensível. Pessoal, isso aqui não é empatia, tá? A característica do que é decente é decência, a característica do que tem pureza é puro e o que é moralmente irrepreensível é algo, digamos, impecável, né? Ou não dá, enfim. Então, isso aqui não é a definição de empatia. A qualidade do que é persistente, determinado, constante, também não é. Pessoal, agora aqui eu tenho dois significados possíveis para empatia. Qual será o gabarito da questão? Esse sentido aqui, talvez você discorde e fale: nossa, Thales, eu não acho que a empatia é a tendência ou inclinação de natureza instintiva que incita o ser humano à preocupação com o outro. Pessoal, há estudos com chimpanzés que quando um chimpanzé sente dor, assim como os bebês, quando os bebês choram, tá? Instintivamente um outro bebê chora também,
Ah, é uma situação de perigo pessoal. É uma definição de empatia também, tá bem? Letra C é uma definição de empatia também, porém não é o nosso gabarito. Por quê? Por causa do contexto, tá? Por causa do contexto. Se a gente vê aqui, ó, falta no caso o dom da alteridade, a capacidade de colocar-se com empatia no lugar do outro. Então, essa empatia é a identificação que faz com que o indivíduo, no caso eu, me coloque no seu lugar, por exemplo, com base em suas próprias suposições e impressões. Pessoal, quando eu resolvi essa questão a primeira vez, eu errei por causa desse pronome aqui, tá? O pronome suas. Porque o pronome suas, se não bem empregado, ele gera uma ambiguidade. Veja só, nessa situação aqui, quando o indivíduo se coloca no lugar do outro, ele se coloca no lugar do outro com base em suas próprias convicções. Esse suas aqui é do outro ou em minhas próprias convicções? Minhas próprias convicções, você entende? Esse suas aqui, ele pode gerar ambiguidade, tá? E como essa ambiguidade aí, ela é retirada? Ela é retirada pelo contexto em que a gente lê aqui, não somente lê esse trecho de 41 a 44, mas lê o texto inteiro, que fala de poluição sonora e como o som do vizinho incomoda, por exemplo. Quando você lê o texto inteiro, você vê o que faz mais sentido é a letra B. Então, uma questão que envolve aí interpretação de texto também, tá? Esse aí é o nosso gabarito. Quando eu resolvi a primeira vez, eu errei, tá? Eu fui de C, porque eu falei, não, esse suas aqui tá dizendo que eu estou me colocando no lugar do outro, mas baseado em suas próprias convicções e suposições, ou seja, não as do outro. É baseado nisso, né, primeira vez que eu respondi eu marquei a C, mas depois eu fiquei esperto. Anyways, pessoal, segunda questão. Senhor presidente, e o declaro peremptoriamente, não sou daqueles... O termo destacado tem o mesmo sentido de, pessoal, decisivo, tá? Se a gente vem aqui e checa o significado de peremptório, por exemplo, peremptório. Peremptório é algo que é terminante, definitivo e decisivo. Então, o significado de peremptoriamente vai ser decisivamente, tudo bem? Requeria um arcabouço aí cultural do candidato, que ele soubesse o significado. Caso não, não resolveria. Daí a importância da leitura, tá, pessoal? Quanto mais a gente lê, mais afiado a gente fica para a resolução dessas questões. Na linha 28, a expressão latina sine die, ou sine die, tá? Vamos dizer sine die, que até parece francês. Anyways, na linha 28, a expressão sine die indica que o adiamento da proposta ocorreu em clima de discordância dos parlamentares. Se deu sem que se estabelecesse uma nova data para a retomada do debate. Ocorreu de uma forma terminativa e definitiva. Pessoal, se viermos aqui na linha 28 e checarmos o contexto, a proposta foi finalmente adiada sine die. O contexto é de uma votação para aprovação de salário, tá certo? Um salário fornecido pelo governo para estudantes, e essa votação foi adiada sine die, tá? Até os alunos aqui nos comentários protestam, eles falam, poxa vida, agora eu vou ter que saber latim para fazer essa prova, tá? Os colegas até protestam, veja só, pronto, agora eu tenho que saber latim para a prova de português. Mas não é por aí, tá, pessoal? Pelo contexto a gente consegue deduzir que sine die, a proposta foi adiada sine die. A proposta foi adiada sem uma data, sem que se estabelecesse uma nova data para a retomada do debate, tá? Então, quando eu falo aqui, quando eu trago essa aula e digo que é uma aula de vocabulário, na verdade é uma aula que requer um conhecimento do estudante também, é uma aula que faz uso, pessoal, dos conceitos da aula 9, que são o quê? A composição das palavras. Por quê? Porque eu vou olhar os radicais, eu vou olhar os afixos, tudo bem? Vou olhar a formação daquela palavra. Mas avançando. E, claro, vou analisar também o contexto. Porque muitas vezes nós desconhecemos uma palavra, mas a partir do contexto nós conseguimos deduzir o significado dela. Tudo bem? Por compilados, na linha 6, entende-se reunidos, tá, pessoal? Compilation. Uma compilation quer dizer uma compilação. Uma compilação fala e trata de um agrupamento, tudo bem? Então, por exemplo, uma pegadinha, tá? Uma compilação de pegadinhas. Isso aí trata-se de uma reunião, de um agrupamento.
E a gente tem um contexto também que nos favorece. Quando a gente vem aqui na linha 6, por exemplo, os números foram compilados pela consultoria, então dá para a gente deduzir sim. Os números foram criados? Não, uma consultoria não vai criar números, tá, pessoal? Eles vão analisar até que poderia ser, identificar até que poderia ser, mas compilar quer dizer reunir, tudo bem? E lembrar que aqui, por exemplo, quando a gente analisa a formação, pilar, compilar, empilhar, talvez pudesse ser feita até uma relação aqui, tá? Aí o nosso gabarito. Quinta questão. Assinale a alternativa em que a palavra não poderia substituir mitigação, na linha 17. Aí a gente vem à linha 17. Em saúde, representam cerca do dobro do custo para o cumprimento das ações de mitigação. Pessoal, mitigar quer dizer diminuir, tá? Reduzir. Então, qual palavra não tem esse significado? O significado de diminuir, tudo bem? Aplacar, pessoal, aplacar, algo que se aplaca é algo que reduz, é algo que diminui. Algo que oscila, não. Mitigação não tem nada a ver com oscilação e esse é justamente o nosso gabarito. Refreamento, refrear, se você refrear, remete à ideia de frenagem. Frenagem é justamente redução da velocidade, tá? Reduzir, está associado à ideia de redução, sim. Entibiamento, entibiamento eu não sei o significado, tá? Tibiamento, mas não precisava do conhecimento desse verbete para que se resolvesse a questão. Então, falta de viveza, frouxidão, tibieza, tudo bem? Se relaciona, de certo modo, à mitigação, sim, de acordo com a banca, tá certo? Sexta questão. A partir do contexto apresentado pelo texto acima, podemos inferir que a palavra panaceia, linha 4, significa... Então, a gente vem aqui na linha 4 e checa. Embora não sejam uma panaceia, medidas como essa, destinadas a tirar o máximo proveito de recursos escassos, são um dos caminhos a seguir para recuperar a saúde pública, especialmente nesse momento em que o país enfrenta uma grave crise econômica. Então, pessoal, pelo contexto, não seja uma panaceia, embora não seja algo que possa remediar vários ou todos os males, é isso mesmo, tá? Panaceia quer dizer, eu até coloquei aqui, panaceia quer dizer antídoto, quer dizer a solução para todos os problemas. Aí o colega vem aqui e diz assim, panaceia é uma bala de prata, tá? Pode ser isso também. Então, trata-se de interpretação de texto também. E uma parcela de sorte. Não adianta... Quanto mais estudarmos, mais sorte teremos, não é verdade? Mas nós temos fé de que a sorte vá favorecer a gente naquilo que a gente estudou. Porque nem sempre a gente descobriu todo o edital e a gente torce para que caia aquilo que a gente cobriu ou que cobriu com eficiência ou que tenha coberto recentemente. Anyway, pessoal, linha 41. Na linha 41, há uma ocorrência do vocábulo necropsia. A respeito desse vocábulo, analise os itens a seguir. Existe uma variante de pronúncia igualmente aceita, necrópsia. Isso procede, pessoal? Procede sim, tá? Procede. Então, quem não tem A1 está correta. Aqui, a única que a gente pode cortar é a D, porque diz que nenhum item está correto, e a gente viu que a 1 está correta. A letra C, apenas os itens 2 e 3 estão corretos. Na verdade, o item 1 está correto também. Todos os itens estão corretos, isso aqui não dá para a gente cortar. Vamos checar a segunda. O radical necro da palavra significa morto. Lembra, pessoal, que nós aqui na aula 9 estudamos a formação da palavra, vimos que o radical é um morfema que traz a ideia principal da palavra? Procede? Procede, tá? Necropsia significa, sim, pessoal, morto. Por exemplo, uma necromante é uma mulher que adivinha pela invocação dos mortos ou via gente morta, tá? Então, necrofilia. Necrofilia é o sujeito doente que tem atração sexual por mortos, gente morta, tá? Anyways, o radical da palavra significa morto, assim como é em necrose. Procede? Procede sim, a 2 está certa. Quem não tem a 2, pessoal? A letra B, tá? Já ficamos aí só com a letra A e E. Vamos analisar a terceira. Necropsia ou necrópsia é sinônimo de autópsia. Procede? Procede sim, pessoal. Então, qual não tem a 3? A letra A. Portanto, o nosso gabarito é todos os itens estão corretos. Então, o que podemos afirmar? Podemos afirmar que necrópsia e necropsia são a mesma coisa, ou necropsia e necrópsia são as mesmas coisas. O radical necro da palavra significa morto, assim como em necrose. Necrose é a morte de um tecido celular, normalmente lá da biologia.
tá? E é sinônimo de autópsia. Sim, necrópsia é sinônimo de autópsia. Oitava questão. Todas as palavras abaixo são sinônimos da palavra discípulos, exceto... Pessoal, se eu fundo uma seita lá... Não, uma seita não. Um partido político. E eu tenho adeptos, eu tenho gente que partilha dessa mesma crença e segue os meus ideais políticos. Eu terei partidários, certo? Eu terei partidários, sim, sim, nós podemos dizer discípulos como partidários. Tem até uma passagem bíblica que algumas versões bíblicas elas trazem o seguinte: essas pessoas são do partido dos nazarenos, ou partido dos nazarenos. O partido dos nazarenos é o quê? Da mesma fé dos nazarenos, partilham dos mesmos valores dos nazarenos. Então, partidários, são sim discípulos também, tá? Adepto, é sim, pessoal, um discípulo ele é um adepto. Um seguidor? Sim, um discípulo é um seguidor. Agora, um discípulo é mestre? E outra, ainda que você diga, poxa, Thales, partidário e adepto eu não acho que case muito com discípulos. Mas você há de concordar comigo que mestre está absolutamente distante de discípulo. Eles são opostos, na verdade, tá certo? Qual o oposto de discípulo? Seria mestre aí, tá? Uma palavra que destoa mais que todas as outras. Então, a nona questão. Na frase, existe um estigma de que a população masculina procura pouco o médico. A palavra em destaque significa... Pessoal, estigma é a prova clara de uma doença? Não. Preconceito? Pode estar associado, tá? Costume religioso? Não. Um dogma? Atenção, hein? A banca colocou isso aqui com maldade no coração, porque dogma é um costume religioso. Agora, estigma não. Estigma é o quê? É uma marca negativa, tudo bem? Preconceito? Preconceito... as palavras estigma e preconceito, elas se relacionam, mas ou são palavras próximas, tá? Mas de significados diferentes ainda. Ainda que de algum modo possam ser semelhantes, o preconceito e o estigma, tá? O estigma traz necessariamente a visão negativa, enquanto o preconceito pode ser tanto positivo quanto negativo. Você quer um exemplo? Thales, você está dizendo que preconceito pode ter conotação positiva? Pode sim. Pessoal, preconceito é toda e qualquer ideia pré-concebida, ou seja, concebida anteriormente. Sem conhecimento, você formulou uma ideia. Então, por exemplo, eu posso ter um preconceito de que todas... vamos lá. Existe bastante... O racismo, ele é um preconceito contra os negros, certo? É uma discriminação, acreditam... Isso é racismo. Bem, é toda e qualquer distinção de raça. Você crê que alguma raça é inferior. Isso é racismo, por exemplo. Mas eu posso ter um preconceito, por exemplo, de que todos os brancos, todos os negros têm bom coração. Isso é um preconceito? É uma ideia preconcebida de que todos os negros são bons. Enquanto que... eu tô... fazendo um comentário polêmico aqui. Isso aqui pode dar margem para uma interpretação. Mas, anyways, pessoal... vamos supor que eu tenho o preconceito de que todos os negros são bons. Todos os negros no mundo são bons? Não. Nem todos os negros no mundo são bons. Então é um preconceito. Anyways, o preconceito ele pode ser uma ideia pré-concebida positiva ou uma ideia pré-concebida negativa, tá bem? Assunto embaraçoso. Eu entrei numa seara embaraçosa, mas foi só a título de citar o exemplo aqui, tá? Mas o preconceito é uma ideia pré-concebida, seja ela positiva ou negativa. Anyways, pessoal, não façam caso disso, tá? Por favor, foi só uma tentativa de citar um exemplo aqui que foi meio infeliz. Vamos tocar para frente. Nia Couto, em sua frase, o Fausto das residências não os torna imunes, usou a palavra Fausto para simbolizar luxo. Isso mesmo. Pessoal, Fausto, quando a gente vem aqui e checa Fausto, aqui, ó, o Fausto das residências não os torna imunes, pobre dos nossos riquinhos. Isso aqui, o que acontece? Trata-se de luxo, tá? Se a gente analisar o contexto, as casas de luxo dos nossos falsos ricos são menos para serem habitadas do que para serem vistas. Fizeram-se para os olhos de quem passa. Mas ao exibirem-se assim, cheias de folhos e chibantices, acabam atraindo alheias cobiças.
Por mais guardas que tenham à porta, os nossos pobres ricos não afastam o receio das invejas e dos feitiços que essas invejas convocam. O Fausto das residências não os torna imunes. Fausto aqui, pessoal, pelo contexto, fala de luxo, tá? BMW, Mercedes. Quando a gente lê o texto e vem com a carga do texto e se depara diante da palavra Fausto, a gente vê que de fato significa luxo, tá bem? Bom gosto, segurança, descrição, não procede, gabarito é letra A, que quer dizer luxo. O sinônimo da palavra carece, grafado O sinônimo da palavra carece, grafado inadequadamente, é... Pessoal, carece, aí tá. O sinônimo da palavra carece, grafado inadequadamente. Então, qual dessas palavras está escrita de maneira errônea, tá? Escasseia. A gente escasseia não é uma palavra que cai tão bem aos ouvidos, mas ela existe, está correta. A única palavra que está com grafia incorreta aqui é precisa, tá? Precisa não tem SC. Esse é o nosso gabarito. E pessoal, por que eu chamei essa aula de vocabulário? Porque quanto mais leitura a gente tiver, quanto mais extenso for o nosso vocabulário, quanto mais a gente souber a grafia dessas palavras, ou a origem dessas palavras, ou a aplicação dessas palavras, mais facilmente nós mataremos esse tipo de questões, tá? Então vamos seguir. 12ª questão. Na linha 07, lê-se: o sabão em pó é racionado e escasso. Pessoal, racionado, esse radical, racionar, tem a ver com razão, tá certo? Tem a ver com razão e tem a ver também com divisão. Mas nesse sentido, vai ter mais a ver com razão. O que é algo racionado? Algo racionado é algo usado de acordo com a razão. A gente pode pensar assim. Então, por exemplo, ou ainda racionamento, tá? Que é de lá que vem ração também, que é que você só uma partezinha, racionado, ou seja, usado com critério, tá? Isso quer dizer racionado, usado de forma responsável, dá para dizer assim até. É quando a aplicação de algo é sujeita ao processo de razão, de raciocínio. Então vejam todas essas palavras que estão associadas a racionado. Ração, raciocínio, razão, tudo bem? Não necessariamente significa pouco, porque eu posso fazer um uso racionado de um recurso abundante, tá certo? Regulado pode ser regulado, tá, pessoal? Apartado? Apartado não necessariamente. A gente já corta aqui A e D. A gente fica com limitado e regulado. Agora, escasso. Escasso quer dizer fraco? Não. Eu posso ter, por exemplo, um recurso que é extremamente forte, extremamente efetivo, extremamente concentrado, mas que ele é pouco. Nesse caso vai ser escasso. Por exemplo, o tanque de guerra. Um tanque de guerra é fraco? Não. Mas eu posso dizer que o número de tanques de guerra é escasso, ou seja, há poucos tanques de guerra. Gabarito letra B, tá, pessoal? Limitado e exíguo. Então, essas foram as 12 questões aí do IDIB, tá? Então, essas foram as formas de... Pessoal, eu tô lembrando aqui agora dos exemplos dados, tá? Sobre questão de racismo e a comunidade negra que eu falei aí. Não levem a mal esse negócio, pelo amor de Deus. O que eu quis dizer é que preconceito é uma ideia pré-concebida. Agora, essa ideia pré-concebida pode ser positiva ou negativa. Mas, de modo geral, o preconceito se refere a uma ideia pré-concebida e negativa. Tudo bem? Preconceito, pessoal, é ignorância, porque implica a ideia de você ter concebido algo previamente, e se você concebeu previamente, você não tem o conhecimento integral para fazer aquela concepção, tá? Mas não quero me envolver em polêmica e, pelo amor de Deus, não enche o saco com esse comentário que eu fiz aí, tá? Por favor. O que mais? Essas foram as 12 questões do IDIB, tá certo? E agora eu separei umas outras para que a gente exercite o mesmo tipo de questão. Eu vou tirar aqui o filtro IDIB e vai vir somente aquelas que nós não respondemos ainda. Nós já respondemos 12 questões. Nós resolveremos outras 8, tá? Para fechar as 20 ou até mesmo umas outras 20 aqui. Esse caderno tem um total de 30 questões. Vamos mandar ver aqui. Analise a alternativa que apresenta o antônimo direto do vocábulo anacrônico. Anacrônico. Pessoal, cronos, a gente consegue identificar o radical cronos aqui, tá?
Cronos tem a ver com tempo, por exemplo, cronologia, cronômetro, tá certo? Cronos tem a ver com tempo e ana tem a ver com negação, tá? An é um prefixo que normalmente tem a ver com negação. Então, anacrônico é algo que não tem tempo ou não se sujeita ao tempo. De certo modo, a gente pode dizer que é atemporal, tudo bem? Um sinônimo para a palavra anacrônico a gente pode sinalizar muito bem como atemporal. Ah, Thales, então o gabarito é a letra E. Não, porque o texto pede a alternativa que apresenta um antônimo. Antônimo é o que, pessoal? Uma palavra que apresenta sentido contrário, tudo bem? Então, atemporal não apresenta sentido contrário ao anacrônico. Organizado não tem nada a ver com anacrônico, tudo bem? Anterior está associado à ideia de tempo, sim, anterior é algo que vem antes, evidentemente, tá certo? Mas não é um antônimo. Uma vez que anacrônico é algo que é atemporal, algo que é transcendente no tempo, algo que é transversal no tempo, tá? A gente não pode dizer que anterior é um antônimo de anacrônimo. Cronológico, antigo. Algo anacrônico, algo antigo, pessoal, apesar de a ideia de anacronismo se associar com a antiguidade, tá? Porque algo anacrônico é algo que transcende um tempo, então ele está na antiguidade sim. Ainda que esteja relacionado, não é um antônimo. Qual vai ser um antônimo? Cronológico, tudo bem? Por quê? Porque algo anacrônico é algo que não se sujeita ao tempo. E algo cronológico é algo que se sujeita ao tempo. Então nós temos aí o nosso gabarito. Vamos responder essa outra questão, pessoal, que fala também de vocabulário, tá? Analise a alternativa que apresenta um sinônimo possível para o vocábulo estanque. Então, pessoal, estanque é aquilo que não vaza água, tá? É aquilo que não permite a passagem de água, é aquilo que contém, é aquilo que retém. Por exemplo, o sangramento estancou. Depois de sangrar por, vamos dizer, depois de sangrar por 5 minutos, o corte finalmente estancou, o sangramento finalmente estancou. A gente pode colocar nesses termos. Então, sendo assim, a gente pode vir aqui e checar. Analise a alternativa que apresenta um sinônimo possível para o vocábulo estanque, na linha 51. A gente vem e analisa o contexto, 51. No entanto, essas características não são estanques. Atenção para isso aqui, pessoal. Essa questão vai possibilitar fazer um comentário importantíssimo. Que qual é? Que o significado de uma palavra se amarra ao seu contexto. Por exemplo, eu falei para vocês que estancar quer dizer algo que não flui, tudo bem? É algo que está contido. Mas nesse caso aqui, ó, no entanto, essas características não são estanques. Nesse caso, estanque vai significar estagnado, ou seja, no entanto, essas características não são estagnadas, elas são dinâmicas, tudo bem? Nesse caso aqui, estanque, por exemplo, vai significar um antônimo de dinâmico, ou seja, vai significar algo que vai significar um antônimo de dinâmico. Estático, nesse caso, estanque vai ser um sinônimo de estático, tá bem? E vai vendo como o contexto é capaz de modificar. E se a gente ler a questão com atenção, novamente, assinale a alternativa que apresenta um sinônimo possível para o vocábulo estanque na linha 51. Nesse caso é estagnado, tá? Impenetrável, duradouro, seco, enxuto. Nesse caso, pessoal, o significado de estanque depende e em muito do contexto, tá? Terceira questão. Considere o vocábulo intrínseco, tá? Na linha 22. A gente vem e checa a linha 22. Ana, assim como na sua e na minha, e que de tão intrínseco nem todos percebem. A necessidade constante de tomar decisões. Então vamos lá, pessoal. O texto fala que a necessidade de tomar decisões é algo constante. E de tão constante, tudo bem? E de tão constante, essa necessidade, ela se torna intrínseca, algo que passa a fazer parte da gente no íntimo, tá? E a questão fala o seguinte, considere o vocábulo intrínseco na linha 22 e analise as assertivas a seguir. No contexto em que é empregado, o vocábulo refere-se àquilo que é parte da natureza de alguém, característico ou próprio.
A primeira procede, pessoal? Procede sim, tá? O vocábulo refere-se àquilo que é parte da natureza de alguém, característico ou próprio. Então, se eu vi aqui na primeira, a primeira verdadeira é, a gente já corta D e E porque dizem que é falsa. A segunda, tal palavra poderia ser substituída por inerente, considerando alterações estruturais no período, sem prejuízo do significado. Então, aqui está dizendo, desconsiderando alterações estruturais no período. Então, aqui está falando que não haveria necessidade de alterações no período, ou ao menos alterações estruturais, se a palavra intrínseco fosse substituído por inerente. Aí a gente vem na linha 22 novamente e faz o teste. Veja só. É que de tão inerente, nem todos percebem. A letra B está certa, pessoal? A segunda proposição está correta? Está correta sim, a gente já corta aquela que diz que ela é falsa, tá? Por quê? Substituindo onde tem intrínseco, se eu substituir por inerente, eu vou conseguir fazer essa substituição sem prejuízo de significado sim. Na terceira, intrínseco é um sinônimo perfeito de inato, pois as duas palavras possuem o prefixo in em seu radical. Não, pessoal, não faz parte. Inato quer dizer algo que nasce com o indivíduo, tudo bem? Que nasce, por exemplo, um talento inato, tá? Eu não sei se talento inato eu estaria incorrendo em pleonasmo semântico, mas a questão é, inato é algo que nasce com o indivíduo, e intrínseco é algo que faz parte. Estão associados? Estão. Mas não é um sinônimo perfeito, não. É um sinônimo que se relaciona. Essa 3 não procede, portanto, o nosso gabarito é a letra B. É isso mesmo? É isso mesmo, tá, pessoal? Então, vejam como a leitura atenta contribui, não só a leitura atenta da prova, mas a leitura atenta externa também contribui para a boa realização de uma prova. Considere os seguintes sinônimos que poderiam ser usados no texto em substituição à forma verbal confina. Tá certo, pessoal? Confina, lembra confinar. E o que é confinar? Confinar tem a ver com conter, com deter em determinado espaço, tudo bem? Limitar em um espaço. Aí aqui, ó, nós estamos procurando por sinônimos. Encarcerar é um sinônimo de confinar? Encarcera, no caso? É. Limitar é um sinônimo de confinar? É. Prender, restringir? É. Qual não é? Perverte, tá? Perverter tem a ver com dar uma nova direção. Por exemplo, alguém que é um pervertido é alguém que assumiu uma direção que se distancia da moral, por exemplo. Tudo bem? Não perverta, por exemplo, acho que foi Sócrates, foi. Sócrates ele foi acusado de perverter a juventude ateniense, ou a juventude grega, a juventude ateniense, eu acho que era ateniense sim. E ele foi convidado a tomar a ciputa, que é uma bebida tóxica lá, enfim. Aí o que acontece? Perverter significa apontar nova direção, ou atribuir nova direção a. Então nós temos o nosso gabarito aí. E perverter não é sinônimo de confinar, tá bem? Quinta questão. No texto, as formas verbais do verbo sugerir são repetidas 7 vezes. Na linha 2, na linha 5, todas essas vezes. Para evitar esse tipo de problema textual, que é a repetição, assinale a alternativa que apresenta sinônimos que poderiam substituir algumas dessas ocorrências, mais especificamente nas linhas 2, 18, 53 e 63. Então, pessoal, nós temos o verbo sugerir em todos esses casos, e o examinador quer que especificamente nesses casos, quais casos? Das linhas 2, 18, 53 e 63, que a gente substitua, tá? Então vamos lá checar na linha 2. Na linha 2 traz o seguinte: um novo estudo que sociais pode prejudicar a saúde mental. Vale a pena a gente pegar uma linha anterior e uma linha seguinte também para amarrar melhor o contexto, tá? Um novo estudo que analisou 3 mecanismos pelos quais o uso frequente das mídias sociais pode prejudicar a saúde mental sugere que esse hábito tem um impacto em atividades saudáveis. Então, sugere que. Esse sugere pode significar indica, pode sim, tá? Insinua, pessoal, insinua já fica meio dúbio. Aconselha? Não. Os dados eles não aconselham. Propõem? Os dados propõem
certo? Indica o que está fazendo mais sentido aqui. Vamos avançando. Aí lá na linha 8, na linha 18, eu tenho o seguinte. Segundo Russell Wiener, pesquisador da UCL Great Ormond Street Institute no Child Health, anyway, essa viagem aí, e o líder da pesquisa, os resultados sugerem que as mídias sociais em si não causam danos, mas que o uso frequente delas pode interromper. Então, os resultados sugerem. O que mais sugerem pode significar oferecem? Pessoal, sugerem não significa oferecem, tá? Despertam. Sugerem não significa desperta também. A gente fica aqui, nós já vimos que a primeira é a que faz mais sentido desde a primeira tentativa de substituição. Vamos seguindo. Na linha 53, nós temos aqui. Entretanto, no segundo e terceiro, suas descobertas sugerem, suas descobertas revelam fortemente. Quando a gente substitui, a gente vê que conserva-se o sentido, tá? Descobertas sugerem fortemente ligações causais entre o uso da mídia social, a saúde mental e o bem-estar. Procede? Procede sim. Essa terceira procede sim. E vamos checar a última, a 63. Os autores sugerem, os autores sinalizam, pode ser sim, os autores sinalizam que essas influências provavelmente sejam indiretas, tá certo? Os autores sinalizam que essas influências provavelmente sejam indiretas. Temos aí o nosso gabarito letra A. É só vir fazendo o teste, tá, pessoal? Você checa, faz o teste, vê se faz sentido, vê se não faz. Até encontrar o gabarito. Eu vou deixar esse caderno disponível, tá? Para que você clique no link e acesse, seja direcionado desse caderno, você vai poder responder essas mesmas questões. Então vamos lá. O segmento em destaque, fazermos de conta que você me olha enquanto eu falo, fazermos de conta que você me olha enquanto eu falo, pode ser reescrito de acordo com o sentido e com a norma da regência em. Pessoal, conjeturarmos, aqui já entra regência, tá? Já entra um pouco de regência verbal e regência nominal. Principalmente regência verbal. Conjecturarmos de que? Conjecturar não pede preposição. Quando você conjetura alguma coisa. E não conjetura de alguma coisa, tá? Atentarmos em que? Quando você se atenta para alguma coisa e não em alguma coisa. Pressupormos que. Quando você pressupõe alguma coisa. Até que pode fazer sentido, tá? Almejarmos de quê? Quando você almeja alguma coisa, não almeja de alguma coisa. E sempre, pessoal, ir testando, não somente o que eu estou fazendo aqui é a análise da regência verbal, tá? E lembrar que regência, seja nominal ou averbal, diz respeito à preposição, presença ou não de preposição, tá? Principalmente isso. Não só se há a presença ou ausência de preposição, mas qual preposição vai estar presente. Porque cada nome, na regência verbal, cada verbo vai ser regido por uma ou mais preposições específicas e, na regência nominal, cada nome, seja um adjetivo, um advérbio, tudo bem? Cada um vai ser regido por uma preposição ou não vai haver preposição. Então, é basicamente isso que diz respeito à regência, tá? Então, levando em conta não só o sentido e a regência, qual é, pessoal, que nós podemos substituir aqui em fazermos de conta? Pressupormos que. Pessoal, confabular tem a ver com fazer de conta sim, mas quem confabula alguma coisa e não em alguma coisa. Então aqui melhor se adequa aqui é pressupormos, tá? Que tal a gente pressupor que você me olha enquanto eu falo? Aí, gabarito letra C. Procede? Procede sim, tá, pessoal? Procede sim. Sétima questão. O trecho em destaque na frase a ação se torna mais frequente quando a recompensa é dada sem que possa ser prevista. Então nós temos o trecho em destaque aqui, sem que possa ser prevista, assume sentido contrário em. Aí vamos lá. Assume sentido contrário. Então é meio que nós estamos procurando uma expressão que equivalha ao antônimo de sem que possa ser prevista. Então, vamos lá.
além de ser camuflado, pessoal, se é camuflado, eu continuo sem a capacidade de prever. E aqui nós estamos buscando justamente aquela alternativa que diga que eu possa prever, tudo bem? Então, camuflado não se associa à ideia, disfarçado, disfarçada continua com a ideia de imprevisibilidade, tá? Além de ser benéfica, benéfica não tem nada a ver com previsto, tudo bem? E não constitui antônimo de prevista, tá? De imprevisível, na verdade. Porque aqui, ó, sem que possa ser previsto, o que é algo que não pode ser previsto? É algo imprevisível, além de ser alterada. Alterado não é antônimo de imprevisível. O que é antônimo de imprevisível, pessoal? Pessoal, se eu anuncio, se eu estou dizendo, ei, isso e isso vai acontecer, se eu faço um anúncio, tá certo? De uma decisão, de uma atitude, eu estou tornando aquela atitude previsível. Então é sim, essa letra A é o nosso gabarito. Por quê? Porque é o antônimo, assume sentido contrário do trecho em destaque. Tá certo? Belezinha. 8ª questão. Leia o trecho. Hoje, o autoexame das mamas e a mamografia são prevenções efetivas. Hoje, o autoexame das mamas e a mamografia são prevenções efetivas que buscam pequenos nódulos indicativos do problema. Assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente os sinônimos dos trechos destacados. Então aqui nós estamos buscando por um sinônimo, uma palavra de significado equivalente. Então, pessoal, efetivo, tudo bem? Detalhe que aqui é respectivamente, ou seja, em ordem, um após o outro. Efetivo. Algo efetivo é algo ineficaz? Com certeza não, tá? Algo efetivo é algo inadequado? Não, não procede. Algo efetivo é algo eficiente? Procede sim, tá? Algo efetivo é algo objetivo? Não é sinônimo, tá? Algo efetivo é algo competente? Pode ser, por exemplo, Joana é uma profissional muito efetiva. Eu digo isso, ou seja, ela produz efeito onde ela está. Tá certo? Efetivo se diz daquilo que produz efeito. Então, se a Joana é efetiva, onde ela chega, ela produz efeito. Portanto, ela é competente. Competente caracteriza-se, sim, como um sinônimo de efetivo. Então, nós vimos, a partir do julgamento do primeiro verbete, que eficiente e competente pode ser sinônimo. Agora, vamos para o próximo, tá? Nós eliminamos 3 a partir do primeiro, e a expectativa é que, a partir da segunda palavra, a gente chegue ao gabarito. Então aqui, nódulos indicativos do início do problema. Nódulos exterminadores, de modo algum, tá, pessoal? Nódulos sintomáticos. Algo que indica um problema é algo que é um sintoma do problema. Então nós temos aí o nosso gabarito, letra C. Essa aqui eu resolvi errado, agora por uma questão de orgulho até, vou resolver aqui com vocês. Analise as seguintes propostas de substituição de palavras no texto 1. Descarta por considera. Aqui na linha 3. Na linha 3, pessoal, vamos ler aqui. Vejam só. Serão acusadas de envolvimento em escândalos de corrupção nos próximos anos. Na verdade, é linha 03. Descarta, aqui está dizendo que quais acarretam mudanças semânticas nas frases em questão inseridas. Então, pessoal, o que o comando da questão propõe é o seguinte. O comando da questão diz o seguinte. Fala, lá na linha 3, eu vou substituir descarta por considera. E eu vou fazer uma série de outras substituições. Eu quero que você me assinale aquela que vai provocar mudança de sentido. Então, se eu vier aqui, por exemplo, na linha 3 e procurar por descarta, e não descarta. Vamos lá. Qual a leitura? Serão acusadas de envolvimento em escândalos de corrupção nos próximos anos e não descarta que ele possa ser útil para a justiça no futuro. E não considera. Pessoal, se eu não descarto, eu estou considerando. Presta atenção no que eu vou falar agora. Se eu não descarto, eu estou levando em consideração. Agora, se eu não considero, eu estou descartando. Você concorda comigo? A afirmação é a seguinte. Se eu não descarto, eu estou considerando.
Se eu não considero, eu estou descartando. Então, eu não posso simplesmente substituir aqui por descartar, por considerar. Se eu substituir, eu vou ter uma alteração de sentido, eu vou ter uma mudança semântica. E detalhe, semântico, tá certo? Vou colocar aqui. Semântico é igual sentido, tá? Sempre diz respeito a sentido. Então, sempre que eu estiver falando de semântica, eu estou falando do sentido da frase, da palavra. Entendido? Então, aqui, quais acarretam mudanças semânticas? Pessoal, nós já vimos que a 1 acarreta mudança semântica, tá certo? Então, a gente vai cortar aquelas que não têm a 1. Nós já ficamos só com A e E. Vamos para a segunda. Aplicados por empregados. Lá na linha 23, se eu substituir aplicados por empregados, eu vou ter um prejuízo, eu vou ter uma mudança semântica. Vamos substituir. Quando esses algoritmos são empregados, a rede de um determinado ano, eles geram uma lista. Pessoal, eu tive um prejuízo de sentido aqui? Não tive, tá? Eu não tive prejuízo algum de sentido ao substituir aplicados por empregados. O sentido se conserva. Então, a número 2, ela não acarreta prejuízo semântico. Portanto, aquela alternativa que tem a alternativa 2, eu já corto. Certo? Que é justamente a letra E aqui. Restou quem? Restou a número 1. E vamos fazer a última substituição aqui. Se eu substituir preveja por anteveja, eu terei prejuízo? Vamos lá na 25, tá? Nada impede que durante a análise de 1987 o computador anteveja um crime que só ocorrerá em 2014. Anteveja. Então, se eu substituir preveja por anteveja, eu não tenho nenhum prejuízo semântico. Qual a única alternativa em que, ao fazer a substituição, ocorre o prejuízo semântico? É apenas a número 1, tá? Quando eu respondi essa questão, eu errei feio ela, tá? Caí como um pato, mas tá aí a resposta correta, apenas a alternativa 1. Pessoal, nós resolvemos as 9 questões do IDIB, nós resolvemos 9 questões do IDIB e agora resolvemos 12, perdão. Nós resolvemos 12 questões do IDIB e agora respondemos mais 9 aqui, tá? 9 questões de outras bancas. Fundatec, IBFC, VUNESP, tudo bem? Fundatec de novo, Fundatec, Fundatec. Nós respondemos 12 questões do IDIB e 9 questões da Fundatec. No total de 21, né? Tem 9 questões aí, tá? Restantes que não foram resolvidas nesse vídeo. Fica como dever de casa para você. O link para o caderno está aqui na descrição. Lembrando que ao pegar o link do caderno, por exemplo, o link do caderno é esse. Se você abrir uma guia anônima aqui, vou colar. Se você vier só por uma guia anônima, você não vai conseguir acessar o caderno, tá? Por exemplo, eu colei o link do caderno aqui, mas eu não consigo acessar. O que você vai ter de fazer? Você vai ter de criar uma conta gratuita aqui, tá? Você loga com o Facebook, com qualquer coisa. Aí, se eu entrar aqui, por exemplo, com o meu Facebook, eu consigo sim, agora, tá certo? Colar o link do caderno e ter as 30 questões e fazer a resolução. Tudo bem? É só você vir e responder. Eu não sei por que começou aqui da 6, mas estão aqui as 30 questões, tá, pessoal? É só vir e colar fazendo aqui um login. Belezinha? Pessoal, forte abraço, espero que vocês tenham gostado da aula. Vai desculpando qualquer coisa, tá? Eu evito fazer comentários sobre esses temas polêmicos, mas acaba que são temáticas bastante presentes e nem sempre a gente consegue dizer aquilo que desejava dizer ou diz algo que foi meio embaraçoso. Aí é onde você tem de contar com a compreensão do seu público e quando o seu público conhece você fica mais fácil, né? Anyways, forte abraço, pessoal, bons estudos, até a próxima.